Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais e assista mais essa aula que foi realizada no Centro de Mídia e aqui é apenas uma repetição. Ela foi organizada pelo competente Antônio Rosso e auxiliado pelo seu fiel escudeiro Carlos Neri. O tema da aula, a competência da aula, está ligado a analisar e comparar modificações que aconteceram nas comunidades em diferentes lugares. Tá? E claro, o objeto do conhecimento, tá, é a diversidade e dinâmica que aconteceu na população mundial ou local, ok? A questão disparadora aí foi um vídeo representando o que é índio, o que é ser índio, para os alunados como um todo, ok? Então, o que os povos comunidade hoje está em desuso dizer que fulano é índio. Não, então são comunidades tradicionais, tá? Ou os indígenas, tá? Essas comunidades tradicionais, têm o seu desenvolvimento, tá? Que preside a Comissão Nacional do Desenvolvimento e, claro, das comunidades tradicionais. Tá? O ponto de partida aí é explicar, tá, principalmente a política do desenvolvimento sustentável, tá, nessas comunidades. Isso desde a presença da legislação de 2017, tá? Que teve no seu contexto o reconhecimento desse tipo de organização social, tá? E, claro, por parte do Estado ou do governo pensar, ok? A definição básica aqui, nós devemos entender que esses grupos são definidos, tá, culturalmente, mas principalmente diferenciados. Tá? Por estar em contextos diferentes, tá? Eles ocupam e usam esse território para os seus recursos, para a sua sobrevivência. Tá? Então, as comunidades tradicionais, elas são chamadas de cipoeiros, de feixos, de quebradeiras, de motristas, de vários adjetivos que são pontuados em nosso território. Tá? Aqui também, nós temos aqui o mapa das comunidades tradicionais. Tá? Essa parte aqui mais rosada, avermelhada, a questão dos caipiras, tá? Sitiantes. E, claro, só para pontuar, o verde, a questão dos caboclos e outros tantos exemplos que nós temos por esse processo nacional. Tá? Nesse mapa seguinte aqui, nós temos a legenda aqui, tá, das comunidades quilombolas, tá, que tem ocupado algumas regiões por todo o território. Tá? No caso dessa aqui, mais escura, que é a Bahia e o Maranhão, na legenda está dizendo o seguinte, que nessas regiões há 500 ou mais comunidades, por exemplo. Tá? E outras regiões, um pouco menos. Tá? Na mais clara, aqui como Santa Catarina e outras regiões, 0,8 comunidades quilombolas. Tá? Perto da Caverna do Diabo existe uma comunidade onde eles têm sua autossustentação, desde farinha, plantação, banana, e, por exemplo, vendem às vezes para o próprio Estado. Nós temos aí a população indígena do Estado, aproximadamente, tá, de 896 mil pessoas, ou seja, é um número bastante pequeno comparado com a chegada do colonizador quando eles aqui já estavam. Tá? Aqui nesse mapa nós temos os parques indígenas, tá? Essas partes vermelhas, só para pontuar, são os parques declarados, tá? E outros exemplos de ocupações gerais que acontecem por todo o território nacional. Tá? E claro, tá? Nós perguntamos aqui, tá? Qual o estado brasileiro atualmente tem maior população indígena? Tá? Nós pontuamos aqui a região da Amazônia, que é o maior ocupação desses povos até o momento, ok?
E aqui foi perguntado, tá, pelo Centro Demográfico do IBGE, quem é que se declarava indígena, tá, pelo censo do IBGE. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O maior, tá, foi o Amazonas, que pontuou a autodeclaração. O menor foi o Rio Grande do Norte, apenas com 2,5 mil pessoas, tá? E no caso de São Paulo, foi considerado 41 mil, tá? Quase 42 mil, 41,7 mil pessoas se declararam indígenas, ok? E claro, quando se refere a esse contexto, pessoal, nós temos que entender o que é terra ou o que é território indígena. Primeiro ponto clássico, tá? Terra indígena, tá? É o seu espaço físico pertencente à União e usufruto, tá, desses povos. Pessoal, usufruto desses povos. Outro ponto aqui, e o que é o território indígena? Tá? Ele remete a uma construção dessa vivência cultural, tá? Ou seja, essa sociedade indígena, tá, específica, está lá presente, construindo a sua cultura, suas danças, os rituais, o seu comércio, a sua relação com a natureza e por aí vai. Então, isso nós chamamos de território indígenas, tá? E mais uma modalidade aqui, tá? Modalidade dessas terras indígenas, tá? Então, terras indígenas, nós temos também algumas divisões. Vamos falar de pelo menos 3 aqui, tá? Terras tradicionalmente ocupadas. O que acontece nessas terras ocupadas? Elas são demarcadas, a demarcação dela é feita e disciplinada pelo decreto da lei, tá? A lei, já que nós estamos citando aqui, tá? A lei 1775/96, tá? Então, foi nesse momento que ela foi elaborada, ok? E claro, nós temos uma outra modalidade aqui. O que são as reservas indígenas? Pessoal, o que são as reservas indígenas aqui, ó, tá? Elas são terras doadas, tá, por terceiros. Então, doada por terceiros, ou adquirida, ou ainda desapropriada. Então, dadas por terceiros, adquiridas ou desapropriada pelo papel do Estado. Então, esse é um processo também distinto. E mais uma modalidade aqui da questão das terras indígenas, quando elas são interditadas. Isso é muito interessante, pessoal. Interditada, não fica pensando que é para o índio não entrar, não, que é ao contrário, tá? Essas terras foram entregues aos indígenas, a proteção deles, e está interditada para qualquer intervenção de terceiros, de garimpeiros ou qualquer pessoa que não seja dessas comunidades. Isso é muito claro, ok? Interditada só por isso, interditada ao homem branco, ao ocupante não tradicional da terra, tudo bem? E claro, para pontuar aqui, nós temos aí a questão das terras dominiais, tá? Claro, dominiais são aquelas que estão desde o início da colonização, tá? E essas comunidades, elas lutam para desenvolver o seu espaço, a cultura, a sua vida delas. Mas, olha o que diz aqui, ó, em vermelho. São ávidas, tá, de aquisição desde a legislação civil. Portanto, é uma queda de braço entre o poder, como diz, das sociedades tradicionais e das sociedades, vamos dizer, modernas. E, para finalizar, pessoal, nós temos que entender aqui que as terras indígenas, tradicionalmente ocupadas, elas levam o contexto seguinte, abre aspas, olha aqui a leitura, tá? De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas detêm o direito originário, tá, e usufruto exclusivo sobre a terra tradicionalmente, tá, que ocupam. Portanto, essas terras, na Constituição, têm a sua garantia.
tá? Por essa terra aqui ocupada, tem com base no estudo, tem com base nas delimitadas, as declaradas que nós pontuamos, as homologadas e, claro, as reguladas. Para finalizar, tá? Apenas um site para você se informar, ver e pontuar essa questão aqui, ok? Portanto, tenham boa aula e boa competência. Tchau, tchau.